O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino de Deus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria celebramos a memória de Santo Antônio de Lisboa. Digo Santo Antônio de Lisboa e insisto Santo Antônio de Lisboa, embora todo mundo chame Santo Antônio de Pádua. A devoção a Santo Antônio aqui no Brasil, ela foi retomada por obra dos franciscanos italianos e por isso ficou, na linguagem popular e na forma das pessoas se referirem, Santo Antônio de Pádua, porque ele morreu em Pádua, está enterrado em Pádua, não é? E, evidente, é Santo Antônio de Pádua, é o mesmo santo. Só que nós, que somos de origem portuguesa, você vai dizer assim: padre, não, eu sou de origem alemã, padre, eu sou de origem africana, padre, eu sou de origem japonesa. Não interessa que raça de brasileiro você é, meu irmão. O problema aqui não é raça. O problema é que nós falamos português e temos a herança cultural, espiritual portuguesa. Então você é português. Me desculpa aí. O que há de mais importante no homem não é o corpo, é a cultura e o espírito. Não é? Nós que somos de origem portuguesa, nós devemos nos recordar que Santo Antônio também é de origem portuguesa. Que Santo Antônio é um santo que nasceu em Lisboa. E tradicionalmente, os frades recebem o nome do lugar de onde nasceram. Embora o Padre Pio esteja enterrado em San Giovanni Rotondo, ninguém diz que ele é o Padre Pio de San Giovanni Rotondo. Todo mundo diz que ele é o Padre Pio de Pietrelcina. Embora ele tenha nascido tenha morrido e vivido quase toda a sua vida em San Giovanni Rotondo, ele é o Padre Pio de Pietrelcina, porque ele nasceu em Pietrelcina. Então, Santo Antônio, ele é de Lisboa porque ele nasceu em Lisboa, é assim que se nomeiam os frades. É a origem de onde nasceram. Não é? Nós tivemos um frade que foi prelado de Cuiabá. Não é? Ele é chamado de Frei José Maria de Macerata, na Itália, porque ele nasceu em Macerata. Não é? É assim que é o costume. Então é Santo Antônio de Lisboa. No entanto,
Eu estou insistindo nessa questão de Lisboa por uma questão espiritual, não por uma questão de patriotismo português, que é o seguinte: Santo Antônio viveu num século em que havia cruzadas. Portugal é um país que nasceu exatamente nessa ideia de reconquista, de cruzada, de que a Península Ibérica era tomada pelos muçulmanos. E toda a ideia do surgimento de Portugal vem disso. Deus abençoou o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, para que ele pudesse retomar aquela terra para os cristãos. E fez isso pelas armas. Fez isso pelas armas. Porém, Santo Antônio, que vivia naquela mesma época, e era já padre, com o nome de Fernando de Bulhões, Santo Antônio um dia viu chegar os corpos de frades franciscanos que tinham ido para o país dos árabes, para o Marrocos, não para fazer guerra, não para conquistar com a arma, mas para converter os mouros. Aqui então se vê que a história de Portugal, que começa com uma conquista armada, uma luta armada para reconquistar a terra, reconquistar Portugal, em Santo Antônio encontra uma virada espiritual. Santo Antônio, português, olha para o Marrocos não como lugar de uma conquista armada, mas olha para o Marrocos como um lugar de evangelização. Olha para os árabes, para os muçulmanos, como um lugar onde as pessoas precisam ser conquistadas para Deus pela evangelização. E pensa que ali está a sua vocação. Vejam como Deus é... Deixa eu usar a palavra inadequada, né? Vejam como Deus é esperto, né? Deus faz com que o padre Fernando de Bulhões sinta um chamado para se doar para a evangelização dos mouros, dos bárbaros, daqueles que não têm fé cristã. Fernando de Bulhões deixa a ordem da Santa Cruz, entra para os franciscanos, recebe o nome de Antônio, vai pregar no Marrocos e não dá nada certo. Quando ele chega lá no Marrocos, Deus impede Santo Antônio de realizar ali a sua missão. Ele queria converter os mouros. Ele queria, se necessário fosse, derramar o seu sangue para evangelizá-los. Mas Deus manda uma doença, e nessa doença ele é obrigado a voltar para casa, e no voltar para casa, um naufrágio faz com que ele termine na Itália. Para fazer de uma longa história uma história curta, para ir direto ao ponto daquilo que eu quero transmitir, Santo Antônio, que saiu de casa para conquistar os mouros e os bárbaros para Cristo na evangelização, descobre que ele é chamado agora para conquistar os bárbaros que moram dentro dos próprios cristãos. É isso que acontece com Santo Antônio. Eis aí o fenômeno português. Nós somos
o lugar da reconquista. Nós que precisamos de arma em punho, fazer batalha para reconquistar aos bárbaros, ao pecado, à falta de cristianismo, o território que está dentro de nós, o território de nossa alma. Inicialmente, a nossa reconquista precisa ser violenta. Você que está no pecado precisa de arma em punho, de espada em punho, como Afonso Henriques, dizer: não, chega, basta. Vamos decepar a cabeça do bárbaro que está dentro de mim. Com violência, se decidir por romper com o pecado. Mas depois que você viu isso, você precisa compreender que somente isso não é suficiente. Rompeu com o pecado, fez violência, agora é necessário amansar esse selvagem que está dentro de você, com a evangelização, com a palavra de Deus, com a pregação. É necessário converter o mouro que está dentro de mim. É necessário eu me entregar, eu sair dos meus apegos, sair de casa para converter. E Santo Antônio faz isso com a palavra de Deus, com a constante pregação da palavra de Deus que foi meditada, que foi contemplada, que foi vista. Ver o tesouro de Deus que está dentro de nós, ver o tesouro de Deus que existe dentro de nós, para que vá sendo feita a reconquista de nossa alma para Deus. Meus queridos, Santo Antônio foi chamado de Arca da Aliança, porque tal era o conhecimento que ele tinha da palavra de Deus e da Sagrada Escritura, que se perdesse a Bíblia, ele seria capaz de reescrevê-la. Esse grande doutor da igreja, esse grande evangelizador, que ainda hoje quer nos iluminar. Retomemos, portanto, a nossa heróica herança portuguesa, com Santo Antônio de Lisboa. Reconquistemos o território perdido ao paganismo. E uma vez feita a violência inicial de nossa conversão, façamos o segundo passo, que é aquele trabalho lento de evangelização daquela selvageria que está dentro de nós, daquele pedaço de selvagem que está dentro de nós. Que Santo Antônio interceda por nós e que nos dê realizar essa missão, que é a verdadeira missão desta terra, que é a terra de Santa Cruz. E Santo Antônio de Lisboa nos ensine a nossa verdadeira herança portuguesa, da reconquista espiritual, da barbárie, da mouraria que existe dentro de nós.